Muito obrigado aí, Deus abençoe. Gente, hoje queria compartilhar algo com vocês que está lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 13. Se quiser acompanhar aí, o pessoal da mídia vai colocar o versículo aí para nós, para você acompanhar junto comigo aqui a leitura. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes haviam em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Então, Pedro aqui, ele começa essa carta falando da esperança, né, que eles tinham em Cristo, da esperança da salvação, né, da esperança que daquilo que Deus estava preparando para eles. Então ele fala aquilo que os profetas eles profetizaram está acontecendo hoje. Então ele estava falando ali da esperança que eles tinham da salvação das vossas almas. Ele estava falando sobre a importância da fé, porque a fé era a coisa mais importante que eles tinham, porque eles acreditavam, mesmo que eles não tinham visto a Cristo, eles estavam crendo naquilo que era todas as promessas de Deus para a vida deles. E ele estava dizendo, a coisa mais importante que vocês têm é a fé. Ela é mais importante do que qualquer ouro, qualquer prata. E ele estava dizendo sobre isso, só que ele faz um adendo, ele diz assim, olha, existe algo que pode roubar tudo isso de vocês. Por isso que ele fala aqui no começo, assim, ó, cingindo os vossos lombos, os lombos do vosso entendimento. Por quê? O ato de cingir os lombos, ele era feito pelos orientais, quando eles iam entrar numa jornada. Então, eles tinham aquelas roupas que parecia, vamos dizer assim, um vestido compridão, né? A gente vê isso aí na época de Cristo, era assim, eles tinham aquelas roupas que pareciam um vestido. Então, quando eles iam entrar numa jornada, eles colocavam um cinto de couro para que eles pudessem ter uma melhor mobilidade naquela caminhada. Então, ele fala, você vai cingir os lombos do vosso entendimento, porque isso vai fazer com que você tenha uma melhor caminhada, isso vai fazer que você caminhe com mais facilidade, isso vai permitir que você continue a jornada que você começou hoje. Então, nós começamos uma jornada, nós entramos numa jornada nesse ano. Muitos estão chegando, né, e muitos já estão há muito tempo na igreja, mas de qualquer forma, todos nós estamos começando uma jornada, uma caminhada com Deus. E isso, existem coisas que podem comprometer a nossa jornada. Assim como Pedro estava dizendo isso para eles. Olha, existe algo que vai comprometer a jornada de vocês, a caminhada de vocês. Por isso que vocês precisam cingir os vossos lombos. Por isso que você precisa cingir, ou seja, você precisa revestir o seu entendimento. E o que era isso? Que era a velha maneira de viver que eles tinham. A vida antiga, os velhos hábitos, a velha maneira de viver,
a vida pecaminosa deles, tudo isso poderia comprometer a jornada deles. E a gente precisa entender que nós também precisamos cingir os nossos lombos. Nós precisamos nos revestir da presença de Deus, porque existem coisas na nossa vida que ainda compromete e poderá comprometer a nossa caminhada com Deus. E se a gente não tomar cuidado, e se a gente não tomar as devidas precauções, se nós não nos movermos sobre isso, a nossa caminhada será comprometida. E a ideia é que a gente não permaneça no mesmo lugar. Se nós não estamos saindo do lugar, muito provavelmente nós podemos estar retrocedendo. Então nós precisamos avançar, nós precisamos todo dia dar um passo a mais sobre aquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração. Amém? Então, vamos lá. Vocês estão entendendo aí? Sim. Ah, muito bem. Me ajuda aí. É difícil ministrar aqui. É difícil ministrar aqui, porque na igreja é muito melhor, né? A interação, tudo mais. Mas vamos lá. Vamos lá. Então, o que eles precisavam? E o que Paulo, o que Pedro dizia? Olha, existe algo que vocês precisam fazer, que é de suma importância, que vai fazer com que vocês não sejam roubados. Que era o quê? Que ele disse, olha, sejam santos, como eu sou santo. Então, vamos lá. Ele diz assim, ó, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então, a forma como eles poderiam cingir os lombos, se preparar e garantir que a caminhada deles não seria interrompida, é que eles abraçassem uma vida de santidade ao Senhor. Esse é o caminho, porque santidade é um caminho. É a forma como eles deveriam caminhar para que eles não perdessem a esperança, para que eles não perdessem a fé, para que eles não fossem roubados, para que eles não fossem enganados por doutrinas falsas, por enganos. Eles precisavam abraçar, eles precisavam se vestir de uma vida de santidade. Então pensa uma coisa comigo, santidade é como se fosse uma roupa. Então, se você sair agora, aqui, pelo menos eu olhando pela minha janela, tá um calor aqui imenso, né? Meu irmão tá aqui, o André tá lá em Sergipe, ele que deve falar melhor que a gente. Lá deve estar 60 graus na sombra, um sol para cada um. Então, se eu sair aqui na rua de agasalho, cara, eu vou suar. Eu vou talvez desmaiar desidratado, porque não é uma roupa adequada para aquele lugar, para o dia de hoje. Ao mesmo tempo que se estiver no inverno e eu sair de camiseta regata, chinelo e bermuda, eu vou passar frio. Então, por quê? Porque em cada estação, em cada momento, nós temos uma roupa que nós precisamos vestir que vai permitir que a gente caminhe de forma tranquila naquele ambiente. E a santidade é a mesma coisa, é como se ela fosse uma roupa. E a roupa que nós precisamos vestir para nós caminharmos com Deus, para termos uma caminhada saudável e sadia na presença de Deus, é a santidade. Então, é algo que nós precisamos vestir nesses dias, cingir os lombos, colocar o cinto, fazer com que essa vestimenta fique firme em nós. Ok? Então, só que a questão da santidade, ela foi muito deturpada. A religião trouxe um entendimento errado para a santidade, porque santidade não é uma coisa reservada para algumas pessoas que fizeram coisas extraordinárias e que serviram as pessoas e que foram grandes homens de Deus. Não, a santidade é para todo mundo.
ele diz, sejam santos, porque eu sou santo. Então, isso é uma roupa, é uma vestimenta que nós precisamos vestir nesses dias, mas somos todos nós. Então, Deus, ele é santo. Deus, ele é santo. Isso é o que ele é. Faz parte da natureza de Deus a santidade. Agora, vamos lá. O que é ser santo? Então, vamos entender. Quando Deus fala santo na palavra, ele está dizendo de uma pessoa consagrada, de uma pessoa separada. Então, santo é isso. É simples. Santo quer dizer separado. Ou seja, você se separa, você se consagra. Para quê? Para Deus. Você se separa do quê? Da sua velha forma de viver. E você se separa assumindo uma nova forma de vida, uma nova forma de caminhar. Então, essa é uma responsabilidade de todo mundo, de todos nós. Todos nós precisamos assumir essa responsabilidade. Todos nós precisamos nos separar para Deus. Então, como filhos obedientes, precisamos ser inconformados em relação à nossa maneira de viver e nos separar dessas coisas. Existem coisas que nós precisamos nos livrar dela. Existem coisas que nós precisamos nos separar dela. Na última ministração, o Vini estava falando aqui, lá na igreja, né? Ele estava dizendo que quando ele se converteu, ele se separou de um monte de coisa. Né? Você lembra até que ele falou que ele ia sair da casa dele e ele não queria passar ali onde estavam os amigos. E ele saía de rapel ali pelo fundo de casa, né? Saía pelo muro ali, descia de rapel, paraquedas, para não passar ali. Por quê? Porque naquele momento, naquele instante, naquele período, era interessante, era importante que ele se separasse daquilo. Então, de uma forma prática, isso é você abraçar uma vida de santidade. Eu também, quando eu me converti, eu também me separei de um monte de coisas. Eu deixei um monte de coisa para trás. Eu deixei de frequentar as coisas que eu frequentava, de jogar bola, de andar de bike. Eu lembro que eu tinha uma bike, eu combinava com uma galera, e todo domingo de manhã eu saía, ia para o Pedrão, ia para o Ibirapuera, ia para Paulista, eu dava vários rolês de bike. E eu parei de fazer tudo isso. Por quê? Porque naquele momento, para mim também era importante que eu me separasse dessas coisas. E que eu abraçasse uma vida de santidade. E isso foi fundamental para mim lá atrás. Foi por causa que eu fiz isso lá atrás, que eu me separei de muitas coisas que eu estou aqui hoje. Então, aquilo que poderia comprometer a minha caminhada com Deus lá no começo, eu me separei daquelas coisas. Então, de repente, é você deixar um amigo, você não frequentar um lugar, é você... Eu lembro que eu estava até namorando na época, levei a minha namorada para a igreja, ela não gostou, falei assim, então você segue o meu caminho que eu vou seguir o meu. Então, você, sei lá, o que você precisa hoje deixar de fazer? Às vezes, é um programa de televisão que você não pode assistir. Às vezes você não pode, é uma internet que você não pode acessar porque aquilo te faz pecar. Então, você precisa avaliar o que você precisa se separar nesses dias. Qual é o estilo de vida que você precisa assumir para que você possa dizer, eu estou vestindo a minha roupa de santidade. Então, porque santidade não quer dizer uma pessoa perfeita, que não comete erros. Então, tira isso da sua cabeça. Às vezes as pessoas pensam que eu vou ser santo, eu não vou poder fazer nada na vida, eu não vou poder me divertir, eu não vou... Não! Muito pelo contrário. Deus vai alinhar a sua vida.
E não quer dizer que você não vai poder fazer nada. Hoje eu posso voltar lá, no mesmo lugar onde eu evitava anteriormente, na mesma quadra que eu ia jogar bola, eu posso ir lá hoje. Agora, por que que eu não vou lá? Porque eu não tenho mais aquilo como uma prioridade. Porque eu não quero mais, não é uma coisa que ninguém me proibiu, não foi Deus que me proibiu. Não, eu não vou lá. E depois eu não voltei, eu voltei lá mais algumas vezes naquele lugar, mas eu não fui mais lá. Por quê? Porque eu tinha outra prioridade. Deus começou a construir algo em mim e aquilo começou a mudar a minha vida poderosamente. E quando Deus começa a mudar a gente de dentro para fora, coisas, a gente começa a mudar as nossas atitudes, os lugares com que a gente frequenta, todas as coisas na nossa vida começam a ter uma mudança. Tá dando para entender aí, gente? Tô falando bem rápido, né? Amém, sim. Então, Perfeito. ok. Então, existem pensamentos, existem atitudes, existem comportamentos e existem entendimentos da nossa vida que precisam ser transicionados, que precisam ser mudados, e a gente precisa dar uma maior atenção nisso. Eu quero ler aqui em Ezequiel, no capítulo 42, no versículo 20. Ezequiel 42, 20 diz assim: assim ele mediu a área nos 4 lados. Em torno dela havia um muro de 250 metros de comprimento e 250 metros de largura, para separar o santo do comum. Olha só, a palavra de Ezequiel aqui, ele estava falando da visão que ele teve do templo do Senhor. E ele estava falando ali dos quartos, de alguns aposentos, que era o quê? Que era o quarto dos sacerdotes. E então o sacerdote, quando ele entrava naquele lugar, ele é naquele lugar que ele oferecia o sacrifício, onde ele oferecia a oferta. E aí o que ele fazia? Eles colocavam uma roupa, eles tinham que colocar uma vestimenta, porque aquela vestimenta era santa. Então eles entravam naquele quarto, ofereciam o sacrifício, e quando eles saíam, eles tinham que tirar essa roupa e colocar uma nova roupa para que eles pudessem entrar no pátio onde estavam ali as pessoas, o lugar comum de todo mundo. E aí nós vemos aqui que Deus ele coloca uma separação naquilo que era santo daquilo que era comum. Então, hoje, fica claro que Deus tá mostrando que a santidade é algo que precisa ser separado daquilo que é comum. Hoje, nós somos... antigamente, Deus ele habitava nesse templo. Hoje, Deus habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, precisa haver uma separação, precisa haver uma diferença daquilo que é santo e daquilo que é comum. Porque Deus, ele nos separou para ele. Deus, ele nos separou para nós sermos dele, para nós caminharmos com ele. E o problema é que nós nos separamos de Deus. Porque nós não abraçamos a nossa vida de santidade, porque nós não colocamos a nossa vestimenta de santidade. Então, precisa haver uma separação, precisa haver uma mudança da nossa vida, daquilo que é santo e daquilo que é comum. Nós não podemos viver uma vida comum mais, porque senão nós vamos ser levados por todo o vento de doutrina, nós vamos ser levados por todas as coisas que acontecem na nossa sociedade, e muitas delas serão danosas para nós. Então precisa haver uma separação, precisa haver uma diferença sobre aquilo que é santo e sobre aquilo que é comum. Agora, como que nós nos santificamos?
Então, lá em João, capítulo 17, vamos ler isso daí. João 17, versículo 14, diz assim: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Então, nós somos santificados aonde? Na verdade, na palavra. É a palavra de Deus que nos santifica, que faz com que nós nos separemos daquelas coisas que são danosas para nós. É a palavra de Deus, é a presença de Deus que vai nos santificar. Nós, por nós mesmos, não conseguimos. Não temos a capacidade de ser santos sem a verdade, sem a palavra de Deus. Por isso que é essencial, que é extremamente importante nós lermos as escrituras todos os dias, nós orarmos, nós temos um tempo de oração todos os dias, porque isso vai o quê? Me santificar. Porque isso vai me separar. A palavra de Deus vai revelar em mim aquilo que precisa ser mudado. A palavra de Deus, ela vai me dar um norte, ela vai me dar uma nova forma de agir, ela vai me dar uma nova forma de pensar. E quando nós caminhamos dessa forma, nós estamos o quê? Sendo santificados. Estamos nos separando para o Senhor. Então, Deus, ele aqui no Salmos 87, no versículo 1, diz assim: ele, o Senhor, edificou a sua cidade sobre um monte santo. Então, antes, como eu estava falando, Deus, ele habitava no templo, e hoje o templo do Senhor somos nós. E por isso que nós precisamos restaurar o monte do Senhor, que somos nós. Nós vamos santificar isso. Então, olha, quando nós nos santificamos, nós trazemos cura sobre nós. Quando o monte é santo, então Deus edifica sobre ele. Então, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente lê a palavra de Deus e a gente pratica essa palavra, então vamos lá, a Bíblia fala: aquele que roubava, ele não roube mais. Então você leu isso através da Escritura. E aí você começa a praticar essa verdade na sua vida. Sabe o que você está fazendo? Você está se santificando. E aí quando você fala assim, eu não vou roubar mais, aí Deus vem e edifica sobre você. Ele estabelece a sua vida. E aí, onde Deus edifica, naquele lugar existe cura. Naquele lugar existe transformação. Então, quando nós nos separamos voluntariamente, agora existe a nossa responsabilidade, porque Deus não vai santificar você automaticamente. Você precisa se separar. Ele te dá a verdade, ele te dá a palavra, ele te dá a presença dele. Agora, se você falar assim, eu não quero, você não será santo. Você não será santificado. E aí agora aí eu falo assim, não, eu quero, eu vou fazer isso que Deus está me ensinando, eu vou praticar essa palavra. Então, você se separa. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que se envolvia com fofocas, não faça mais isso.
Aquele que usava drogas, não use mais drogas. E aí você vai aprendendo a palavra de Deus, você vai recebendo a revelação, e aí você vai cingindo a sua vida, você vai se vestindo daquilo. E aí Deus vem e edifica, te estabelece. Deus edifica a sua cidade no Monte Santo. É no lugar santo que Deus edifica a sua cidade. Então, quando a gente se santifica, nós somos curados. Talvez a cura de algumas coisas que você precisa está nisso. Está em você se posicionar e você trazer um novo nível de santidade na sua vida. Sabe, quando Deus ele traz para nós uma palavra de que nós precisamos nos responsabilizar. Ele está dizendo, ele está promovendo para que nós tenhamos um novo nível de santidade. Para que a gente entre num novo lugar de santidade. Então, se eu me responsabilizar sobre as coisas de Deus, sobre o reino, sobre todas as coisas que têm sido faladas nesses dias, isso vai trazer cura para nós, isso vai trazer santificação, isso vai nos separar. Isso vai mostrar para você aquilo que é comum e aquilo que é santo. Ok? Amém. Amém. Deixa eu tomar uma água aqui. Quando eu me separo, a santificação ela vai me tirar da confusão deste mundo. Então, olha só, nós vemos num mundo confuso, de muitas verdades, né? Tudo parece que é relativo. Todas as pessoas parece que elas têm razão em tudo aquilo que elas fazem, tudo aquilo que elas pensam, tudo aquilo que elas acreditam. Então, a gente vive num mundo que não tem um parâmetro, que não tem uma coisa que vai te nortear, uma coisa que te dá uma direção. Então, quando eu me santifico, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando a palavra de Deus e colocando ela como um modo de vida, como um caminho que eu vou seguir, como algo que eu vou fazer. Então, isso vai trazer o quê? Isso vai me trazer santidade. Isso vai me livrar da confusão deste mundo. Isso vai me posicionar, porque o mundo não sabe o que fazer, mas eu sei o que eu vou fazer. O mundo está perdido, mas eu sei o que eu tenho que fazer, porque eu tenho uma palavra, porque eu tenho uma direção, e eu vou seguir essa caminhada todos os dias. Então, eu não vou ser levado por todo tipo de pensamento, eu não vou ser levado por todo tipo de enganação, não. Eu tenho uma direção, eu tenho uma palavra, eu tenho uma verdade sobre a minha vida. E é isso que nós precisamos ter uma verdade. Podem falar o que quiserem ao meu redor, eu tenho uma palavra, eu tenho uma verdade, e eu vou continuar colocando os meus pés sobre ela. E amanhã, se aparecer uma outra coisa, outro modismo, então vamos lá, vamos trazer algo prático. As pessoas estão aí, daqui a pouco, no Brasil, vai se legalizar o aborto. Mas eu tenho uma verdade, eu sou contra o aborto e ponto final. Eu não podem falar o que quiser, pode convencer, pode ser lei, mas eu tenho uma verdade. Então, vira uma confusão danada e ninguém sabe. E aí, quando você vê aquilo que você não concordava, você passa a concordar. Aquilo que você não aceitava, você passa a aceitar. Porque aquilo vai sendo colocado no seu coração, na sua mente, o mundo vai te minando com informações todos os dias, e quando você perceber aquilo que você pensava, você não pensa mais, você mudou a sua opinião, e você já não está mais
pensando como antigamente. Agora, se você tem uma palavra, se você tem a palavra de Deus, a verdade na sua vida, então nada vai mudar. Então você não vai ser confundido em todas as coisas, sobre tudo que é falado e transmitido para você todos os dias. Então a santidade, ela fala de um padrão de comportamento. A santidade fala de um padrão de vida que nós precisamos ter, que nós precisamos abraçar. No livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 4, fala assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Olha só, eles foram cheios do Espírito Santo. Então, se o Espírito é santo, nós também somos santos. Porque sem o Espírito Santo, nós não vamos conseguir termos uma vida de santidade, uma vida que agrada ao Senhor. Nós não vamos conseguir, nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Então, que você seja cheio do Espírito. Eu queria que você levantasse a sua mão agora, porque eu quero orar por você. Lá no livro de Atos, quando na igreja primitiva, o que aconteceu? Quando as pessoas elas aceitavam o evangelho, as boas novas, eles imediatamente oravam para que as pessoas fossem cheias do Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, que você seja cheio do Espírito Santo agora. Senhor, eu libero agora sobre a vida dos teus filhos agora, que eles sejam cheios do Espírito. Sejam cheios, sejam batizados agora. Que o fogo do Espírito Santo entre em cada uma das casas agora, das pessoas que estão aqui nessa reunião, Pai. Em nome de Jesus, que eles sejam tomados pelo Espírito e esse Espírito de santidade possa santificar a vida deles agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja batizado com o Espírito Santo, seja renovado na sua comunhão agora com o Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Que você seja cheio do Espírito. Agora, quais são as coisas que você precisa se separar nesses dias? Então, Deus nos separou. Ele já te separou para Ele. Agora, você precisa fazer a mesma coisa. Você precisa se separar para Ele. Porque se você não quiser, Ele vai respeitar. Ele nos deu a verdade. E aí você tem uma ferramenta para que você possa se santificar, se separar, que é a verdade, que é a palavra, que são os ensinamentos que nós recebemos todos os dias, que são as revelações que nós recebemos a cada culto, a cada leitura da Bíblia. Tudo isso é a verdade de Deus sendo liberada sobre nós. E aí, ele te deu o Espírito Santo, que, apesar que, além de tudo, ele vai te ajudar a entender essa verdade e vai edificar essa verdade na sua vida para que você possa se separar. E aí, agora eu quero ler uma coisa aqui, no livro de Êxodo, capítulo 35, no versículo 2. Diz assim: em 6 dias, qualquer trabalho poderá ser feito, mas o 7º dia lhe será santo. Um sábado de descanso consagrado ao Senhor. Todo aquele que trabalhar nesse dia terá que ser morto. Então Deus, ele estabeleceu o dia do Senhor. E essa palavra, ela é para hoje. Nós precisamos ter o dia do Senhor. E para nós, o sábado, hoje, o nosso domingo, é o sábado que ele estava falando ali. O dia do Senhor. Um dia consagrado ao Senhor. Então, além de todas essas coisas, Deus ainda nos criou um dia para que nós pudéssemos nos santificar. E aí, hoje, nós temos o quê?
além de tudo isso, nós também temos a igreja, que é o instrumento de Deus para fazer com que você se separe dessas coisas que destroem a sua vida, para te ajudar a você ter uma vida de santidade. Então você percebe que Deus ele nos cercou de tantas coisas. Para quê? Para que nós pudéssemos ter uma vida separada, uma vida de santidade. E agora, quais são as coisas que você precisa se separar nesses dias? Aí você tem todas essas ferramentas nas suas mãos. Agora, qual é a sua responsabilidade? Você pegar tudo isso e colocar em prática. O que você precisa separar? Você precisa se separar de brigas. Talvez você é uma pessoa que briga muito, que discute muito, que entra muito em contendas. Talvez você é uma pessoa que se envolve em fofocas. Talvez você é uma pessoa que seja desobediente no trabalho, na família, na igreja, com seus líderes. Talvez, o que é que você precisa se separar nesses dias? Aí você precisa escrever isso, meu irmão, escreve isso num papel. Escreve isso num papel e começa a traçar um plano, uma ação prática para você se separar dessas coisas. Então, esteja na igreja, envolvido na igreja. Esteja envolvido no corpo de Cristo. Não deixe de congregar. Cara, eu quero dizer para você que tem muita gente entrando nesse engano, que não precisa ir para a igreja, que não precisa congregar. Isso é uma mentira, isso é um roubo do diabo. Nós precisamos mais do que nunca da igreja, de estarmos presentes na igreja, senão nós não vamos ter uma vida de santidade, senão nós não vamos conseguir nos separar das coisas que destroem a nossa casa, a nossa vida. Você precisa estar na igreja. Né? A gente... o Jorge estava falando ontem nos Valentes que a gente sente, a gente vê o quanto que é importante o culto na igreja, na comunidade, né? O quanto é importante. A gente às vezes tinha isso todos os dias, tinha isso lá todos os domingos, e muitas vezes a gente não ia porque a gente perdia a hora, porque a gente dormia demais, porque a gente estava cansado. Aí agora que não tem o culto presencial, a gente sente falta. E quando a gente chegava atrasado, a gente ia morrendo de sono, a gente não dava valor para aquilo. Então nós temos uma comunidade, você tem que pensar o seguinte, essa comunidade existe para tratar a sua vida, para te curar, para te levar para um lugar de santidade. Porque Deus não quer perder a sua vida. Porque Deus não quer te afastar, Ele separou você para Ele. E a igreja e a comunidade é um lugar que vai te santificar, que vai te edificar na presença de Deus, que vai fazer com que você continue. É claro que não é tudo, a gente ensina que não adianta você só ir para a igreja, você precisa ter uma vida com Deus, de devocional todos os dias. Mas a comunidade, a igreja, ela é fundamental. Então, às vezes, sabe, não é o que você o que falta, que você precisa separar, é o que você precisa acrescentar. Então, às vezes, a gente precisa ir para a igreja com mais paixão. A gente precisa ir para a igreja com mais reverência. A gente precisa ir para a igreja com mais temor. Então a gente vai para aquele lugar, sabe? Pensa uma coisa, qual foi a última vez que você se alegrou porque você ia para a casa de Deus? Eu me lembro que quando eu me converti, cara, cada culto era um entusiasmo de estar ali naquele culto. Eu lembro na igreja que eu ia, nós tínhamos 3 cultos por dia, depois passou 3, 4 por domingo. E aí eu era envolvido ali na diaconia da igreja, e às vezes eu ficava o domingo inteiro dentro da igreja, chegava lá 10 horas da manhã e depois ia embora 10, 11 horas da noite. E era uma alegria estar ali, porque nós tínhamos paixão, e talvez a paixão pela presença de Deus foi embora.
E talvez isso está comprometendo a sua vida de santidade. Então você fala assim, cara, eu vou restaurar isso que estava em mim, eu vou ir para a igreja mais apaixonado, eu vou ir para a igreja com mais vontade, cara, eu vou pôr a minha melhor roupa, eu vou me preparar aqui para estar na presença de Deus. Amém, gente? Então nós precisamos, você precisa pensar sobre isso. O que é que você precisa, do que você precisa se separar nesses dias? Qual é a palavra que você precisa vestir como uma roupa? Que você precisa cingir a sua vida? Qual é a verdade? Talvez você sabe qual é a verdade que está combatendo o pecado da sua vida. Você sabe, já lhe foi ministrado e a gente não faz. Então, qual é? Você precisa anotar, você precisa vestir essa roupa de santidade. Porque sabe o que acontece, gente? A gente tem um sacerdócio, só que o que a gente está fazendo? A gente está fazendo que nem um sacerdote. Quando a gente sai do templo, a gente tira a roupa de santidade. Quando a gente volta para o templo, a gente coloca a roupa de santidade. Naquele tempo que Deus fez isso, era necessário, porque Deus não podia misturar aquilo que era santo e aquilo que era comum. Então Deus estava trazendo um ensinamento. Então, só que a gente não pode tirar a nossa roupa de santidade. A gente não pode sair do templo, a gente não pode sair da presença e tirar a nossa roupa de santidade. E muitas vezes é o que nós fazemos. Então, qual é a verdade que você precisa vestir hoje? E andar sobre ela. E aí você precisa cingir, ou seja, você põe um cinto para que aquela roupa não saia. Para que aquilo não saia da sua vida. Para que aquilo seja permanente em você. Você está entendendo que Deus quer que a gente entre numa verdade, que você pegue uma verdade, ela faça parte da sua vida, ela seja uma verdade em você, em todo lugar que você for, você vai carregar ela. É isso que nós precisamos fazer. Amém? Amém. Então, para nós encerrarmos aqui, eu quero ler aqui em Apocalipse 22, versículo 11. Diz assim: continue o injusto a praticar a injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar a justiça. Continue o santo a santificar-se. Amém? Então, santidade é um caminho que nós não podemos sair dele. Todo dia, toda semana, a cada período da nossa vida, existem coisas que nós precisamos abandonar. Existem coisas que precisam ser tiradas da nossa vida. Vamos continuar a andar em santidade na presença de Deus. Vamos restaurar isso na nossa vida. Vamos voltar a ler a palavra de Deus e colocar ela em prática na nossa vida. Que seja uma coisa por dia, uma coisa por semana. Que você demore, que, sei lá, nós precisamos voltar a entrar neste lugar de santidade. Nós pensamos que somos santos, mas nós estamos perdendo a nossa santidade, porque nós estamos conformados. A característica do santo é um inconformismo, e nunca na nossa vida nós podemos ser conformados. Você pode estar na melhor fase da sua vida espiritual, meu irmão, você precisa continuar sendo uma pessoa inconformada, porque com certeza existe algo na sua vida que precisa ser desvencilhado de você, que precisa sair de você. Em nome de Jesus. Amém, gente? É isso aí. Glória a Deus. Eu queria orar, vamos orar aqui. Amém. Vamos ter um tempo de oração. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo pela sua palavra. Senhor, eu te louvo pela sua presença, eu te louvo pela sua revelação. Senhor, essa palavra é uma palavra que vai nos trazer libertação. Essa palavra é uma palavra que vai nos curar, Pai. Eu peço que o Senhor
Toque no coração dos teus filhos agora, que eles sejam batizados agora com inconformismo da sua própria vida. Quebra com todas as barreiras mentais agora, Senhor. Quebra com todas as barreiras da alma. Quebra, Senhor, com todas as mentiras e os enganos, que os teus filhos agora, eles possam receber uma roupa de santidade, que eles possam receber a revelação do Senhor, a revelação da verdade do Senhor, e isso faça com que eles entrem num lugar de inconformismo e comecem a trabalhar, a fazer algo para sair deste lugar, Senhor, esse lugar onde eles estão sendo roubados, Senhor, em nome de Jesus. Libera sobre nós, vem Espírito Santo, vem santificar a sua igreja, vem santificar a sua noiva, vem santificar os teus filhos agora em nome de Jesus. Traz a memória, Senhor, traz a clareza para nós daquilo que nós precisamos nos separar nesses dias, daquilo que nós precisamos fazer, da verdade que nós precisamos vestir e abraçar nas nossas vidas, Pai. E eu te peço agora, edifica sobre nós, edifica a sua cidade sobre nós, porque nós nos colocamos na sua presença como um monte santo e te pedimos, Senhor, venha edificar sobre nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia, glória a Deus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Amém, queridos. Deus abençoe, que essa palavra possa queimar no seu coração nesses dias, que haja em você, que haja em nós um despertamento, porque o problema de todas as coisas não está do lado de fora, o problema está dentro de mim, está dentro do meu coração. O problema está dentro de nós, não está do lado de fora, não está na igreja, não está nas pessoas. O problema está em mim. Nós precisamos abraçar a verdade nesses dias, porque ela nos libertará, ela nos santificará, ela nos levará, nos vai fazer, nos apresentar diante de Deus, santos e agradáveis em nome de Jesus. Amém?